Olá, hoje vamos aprender a fazer a costura cópita. A costura cópita é uma costura de lombada aberta, né? E uma grande característica dela é esse trançadinho aqui, né? Essa formação dessa passada de agulha que resulta nisso. É uma das costuras mais bonitas que eu acho. Eu acho que é minha costura favorita, inclusive. Ela permite, né, essa abertura do caderno e até 360 graus, assim. E essa liberdade, essa flexibilidade dela, eu acho uma coisa, assim, única nas costuras de caderno. Sem falar que ela é linda, né? Ela consegue sustentar muitos folhos, né? De uma única vez. E ela é extremamente resistente. É uma costura que, assim, você pode fazer em qualquer caderno que vai durar muitos, muitos anos. E vamos lá. Agora, antes da gente começar a furar o nosso caderno, né? Eu vou mostrar como que eu furo esse caderno. Eu peguei um papel, eu gosto de pegar um papel de gramatura mais alta, até pra ficar mais fácil de manipular. Eu me baseei na altura desse papel aqui, que eu tô chamando ele de gabarito, né, improvisado. Um gabarito porque ele vai ser a base, né, pra eu fazer os furos tanto nos folhos quanto nas capas do caderno. A altura dele, eu me baseei na mesma altura dessa folha de guarda, né? Folha de guarda, essa folha que reveste aqui a parte interna da capa. Eu medi aqui, a minha tá com 21 centímetros, cortei aqui 21 centímetros. Pra esses furos, né, que eu vou fazer aqui, eles vão servir, né, como eu falei, de base pra gente colocar, passar a nossa linha e na capa. E aqui é um momento que é bem livre, o desenho, né? De como que você quer que fique à disposição dessa linha na costura. Como eu coloquei essa folha aqui que sobram essas laterais, é importante que, na minha medida, né, eu considere elas também. Aqui meu folho completo, né, tá com 21 centímetros e, ó, tá sobrando quase meio centímetro desse lado. Esse aqui tá um pouco mais da folha. Essa folha não tem uma medida exata, era uma folha que eu tinha sobrando, peguei assim, aleatória. Então eu tenho que começar pelo menos a costura, né, meio centímetro pra cá. Mas aí também tem uma coisa importante, eu não recomendo começar a fazer o furo do folho ou da capa muito perto aqui do final. Porque tem o risco de você vir com a agulha, né, ficando muito próximo aqui, como papel é uma coisa delicada, tem o risco de rasgar, né, com o tempo. Então, se eu fizer um furo muito aqui pra cá, tem o risco de rasgar, né, e você perde a costura, né, o ponto dessa costura e dos outros, né, porque eles vão ficar todos alinhados. E você perde segurança, né, assim, eu acho. Deixar muito justo aqui, acho muito arriscado. Eu gosto de sempre começar, pelo menos, os furos no caderno, né, com 2 centímetros, né, aqui eu coloquei a régua pra vocês verem. Com 2 centímetros, acho que é uma distância já que tá de boas, ó, aqui, né, no comecinho do meu folho, que é até 2 centímetros, e pode marcar. E aí, como eu já tenho aqui com 21 centímetros, o que eu vou fazer é alinhar aqui perfeitamente com a régua. Eu não gosto de fazer muitos furos também, nem na capa, nem nos folhos, porque é mais tempo que vai levar pra você costurar esse caderno e não precisa. Então, eu gosto de fazer em torno ali de 6 furos. Mas assim, você pode fazer mais se você quiser, pode fazer, né, números ímpares também. Eu acho importante sempre só deixar pelo menos uns 2 furos, assim, né, mais perto do começo e do fim da capa, pra ele ficar bem firme aqui nessa parte, né, porque o meio ele sustenta a costura, mas esses pontos daqui, eu penso que ele tem mais firmeza, dá mais estrutura pro caderno. Então, é muito comum que eu faça esses 2 furos. Aí tem gente que gosta de fazer medidas iguais, e aqui é muito livre, você faz do jeito que você quiser. Coloquei minha régua aqui, vou marcar aqui 2
2 centímetros, como ela tem... são 21 aqui, né? Vou marcar no 19 também. Sempre fazendo tudo muito simétrico. Assim, eu gosto, né? Não preciso. Mas pela respeitando a simetria, eu gosto de estar fazendo tudo bem equilibrado. Assim. Aí eu vou dar mais um espaço de 2,5 centímetros. Então eu tô colocando aqui no 4,5. 16,5. Ó, sempre tudo bem simétrico. E aqui eu vou colocar... Deixa eu ver. Mais um com 2. Aqui... 2. Essa vai ser a medida que a gente vai usar, tá bem pequenininho. Mas essa é a medida que a gente vai usar, esse gabarito, não só para os furos da capa, né? A gente vai colocar eles dentro do folho para furar os folhos. Já ia me esquecendo. Você tem que também saber qual que é o tamanho que você quer que essa linha ocupe espaço nessa capa, né? Você pode fazer também de qualquer jeito. Isso é muito livre, assim, da sua escolha estética, de como que você quer que fique a apresentação desse caderno. Eu já vi cópita que começa, tipo, quase no meio do caderno, a linha, né? O comprimento dela, quase no meio e tudo. Eu gosto dela mais curtinha, assim. E aí eu gosto sempre de me basear aqui por dentro, porque a gente tem essa folha de guarda que ela é menor que o tamanho total da capa, né? Como vocês podem ver. Aí eu meço por aqui, porque essa linha vai vir de cá, né? Desde aqui da capa até onde você estabelecer. Aí nesse caso aqui eu vou colocar uns 2,5 centímetros, né? Acho que fica ok, assim. Até menos, na verdade vou colocar 2 centímetros também. Aí você vai vir aqui. Vai marcar esses 2 centímetros na altura agora desse gabarito. No final também, né? Aqui a altura toda. 2 e 2. Peguei aqui minha régua, vou traçar a linha juntando esses pontos da altura. E essa aqui vai ser onde que a linha vai chegar até aqui, né? A nossa linha da costura. E aí aqui desse mesmo lado, do outro lado do gabarito, eu vou fazer as mesmas medidas que eu tinha feito ali do outro lado. Porque isso aqui já serve pra gente furar a capa. Esse mesmo gabarito, né? Serve tanto para o folho quanto pra capa. Existem vários jeitos de fazer a capa. Tem uma ferramenta da costura, que é o berço, que as pessoas usam muito, né? Pra furar os folhos. Mas, assim, não impede, né? Você não ter o berço. Você pode improvisar, né? Muita coisa, assim, na encadernação, você pode ser improvisado. E que nem aqui, agora, né? Aí, agora, eu vou pegar o meu agulhão furador. Peguei aqui o meu agulhão furador. E vou marcar o caderno. Ó, ele que tá com as medidas, tá bem pequenininho, mas dá pra ver. Se você quiser juntar esses pontos pra ver melhor, pode. Esse aqui você vai ser descartado depois, não tem problema, né? Peguei aqui minha primeira capa. Ficou da mesma cor esse gabarito. Sinto muito aí se atrapalhar. Alinhei aqui, ó. O tamanho que eu quero. E vou furar em toda essa marcação, né? Aqui, da parte interna desse gabarito que eu fiz. Lembrando que essa aqui externa é pro folho. Aí vou marcar. Aqui, só um pouco, eu não atravessei essa capa do caderno ainda. Tá? Com o agulhão, que é só pra marcar. Porque pra fazer a outra capa, eu vou colocar um em cima da outra pra furar. Ó. Fez a marcação inicial, ainda não atravessei. E aqui eu tenho uma improvisação que eu fiz de
pra furar, eu peguei uma folha EVA, porque ela é fofinha, então ela absorve, assim. Mas eu já vi as pessoas fazendo isso com só uma pilha de papel velho. Tem gente que faz, assim, na mão mesmo e pode, né, assim, direto. Mas eu acho legal ter uma coisa pra absorver. Mas isso aqui foi improvisado, que nem eu falei, não precisa fazer isso. Aí aqui eu vou vir nesses furos e vou atravessar aqui com o meu agulhão. Sem dó. Fiz meus furos agora. E agora, pra ficar igualzinho, né, com a minha outra capa, eu coloco essa por cima. Você pode pegar esse gabarito e colocar na outra, porque como ele tá com a medida exata, né, vai dar certo também. Aí eu coloquei aqui uma capa em cima da outra, bem alinhadinha. E vou entrar nesses mesmos buracos pra fazer a marcação, né? Fazendo aqui. Ó, tá marcadinho essa outra capa. E vou furar. Aí aqui, como eu passo essa linha, a linha, né, que vai revestir essa costura 2 vezes, eu gosto de aumentar o diâmetro desse furo. O agulhão, ele permite isso, né? Essa ferramenta. Como você pode ver, ele começa num diâmetro aqui e vai aumentando. Aí eu venho aqui no furo, aumento um pouquinho pra ficar assim, maior. Em todos. E eu gosto sempre de fazer na posição da folha, porque você vem aqui por fora, né? Pode rasgar a fibra do tecido, pode danificar essa folha de dentro aqui da capa. Ó, tô aqui aumentando o diâmetro de todos. E agora eu vou, né, temos aqui as nossas 2 capas. E agora eu vou furar aqui o nosso primeiro folho. Peguei aqui meu gabarito. Tô com o meu folho aqui com essa folhinha aqui, que eu decidi colocar na lateral. Abri esse meu folho. Como essa folha não é da mesma medida, né, eu tô tendo que segurar ainda mais pra ela não sair do lugar. Mudar a medida. Ó, tá aqui a marcação. Vou colocar aqui dentro. E vou furar. Ele ficou um pouquinho maior aqui, na altura, então eu decidi alinhar com essa altura daqui do gabarito com a altura do folho, né? Minha marcação do gabarito tá aqui embaixo e eu vou seguir ela aqui. Ó, tá a marcaçãozinha aqui, tô vindo aqui. Sempre nessa dobradura, né, do folho. Prontinho. E aí é só fazer isso no resto de todos os outros folhos. E vamos seguir pra medida da linha. A gente vai aprender hoje a fazer a costura cópita. E ela, como vocês podem ver, é uma costura de lombada aberta. A lombada, né? A lombada é a lateral de um livro ou um caderno. E ela fica exposta. Então, se chama lateral lombada aberta. Para ela, o ideal é a gente pegar a linha encerada. Pode não ser encerada, mas essa cera que tem na linha, ela ajuda a tracionar a linha. Ela não fica uma linha seca, né? Que deslizaria ou num tecido ou num papel. Essa cera aqui permite ela ficar mais estagnada, uma posição mais firme.
Então ela é perfeita para qualquer encadernação. Tem como você fazer remendos, caso pegue o tamanho errado, né, falte, é só você dar um nó. Mas por questão de acabamento, a gente mede a linha para a costura cópita sempre sobrando. Aqui eu tenho 7 folhos. Fólio é cada um desses cadernos, né? Em cada um deles eu coloquei 7 folhas desse papel pólen, que é esse papel creme. E eu coloquei um papel pardo aqui por fora, só por questão de acabamento mesmo lateral. Preferência. Você pode colocar uma folha colorida aqui por fora também, ou deixar só o papel pólen, tanto faz. E o pólen é um papel que eu gosto muito, da textura, da cor, por não ser branco. Ele aguenta muita tinta diferente, então é um papel que eu recomendo. Pra gente medir o tamanho dessa linha, sempre vai ser contando com tudo que a gente tem que costurar. Tem que ser tudo que a gente vai costurar. Então, a gente vai costurar esses 7 folhos, né, que são esses 7 cadernos, mais as 2 capas, né? Então, no total, temos 9 medidas. É sempre legal colocar esse choro, né? O choro seria essa sobra dessa linha. Porque você tem que pensar que toda vez você vai dar um nó, então toda vez que você dá esse nó, você perde o tamanho dessa linha, né? Imagina isso aqui, então você já perdeu, né, um tamanho. E eu particularmente gosto, aqui na capa, por questão de acabamento também, e como eu vou ensinar, passar essa linha 2 vezes. Então ela fica assim, né? Eu acho mais bonito e eu também sinto que dá mais firmeza, assim, pra segurar o caderno. Com a linha funciona, mas coisa de preferência e técnica com técnica. Então, como a gente tem aqui 9 tamanhos, né? Porque nós temos 7 folhas e 2 capas, vou colocar aqui 9 medidas, né? Lembrando sempre desse choro. Que tá aqui, eu tô colocando em excesso da medida. 9. E como eu uso a linha dupla, ou seja, ela vai passar aqui 2 vezes, eu gosto de sempre colocar 2 tamanhos a mais. Vai sobrar e vai desperdiçar linha, sim. Mas eu sou muito da filosofia melhor do que sobrar do que faltar. Porque, como eu falei, você pode fazer remendo de linha, mas dá um trabalhinho e eu acho que não fica tão legal o acabamento. Outra dica que eu dou também é sempre manter o ambiente o mais limpo possível. Porque como essa linha é revestida por cera, ela gruda, poeira e cabelo gruda muito fácil nela. E como a gente passa ela aqui, ela fica muito comprida, né? O tamanho dela fica enorme. Ela vai ficar ou na mesa jogada ou no chão. Então tudo que vai ter de poeira vai ficar colando nela. E isso resulta em ficar dentro do caderno também, na capa às vezes. E assim, pra prevenir é mais fácil. Eu tô usando aqui uma agulha curva. Tem como você fazer com a agulha reta também essa encadernação, mas ela facilita muito, porque essa encadernação, que vocês vão poder ver, que a gente vai ficar fazendo muito esse movimento aqui. Então toda vez que passar ela por um furo, facilita essa angulação de 180 graus da agulha, né? É mais fácil você passar ela do que com uma agulha reta. E lembrando sempre que como é uma agulha e ela tem ponta, tem que estar certificando que ela sempre está passando no furo. É muito comum, isso já aconteceu algumas vezes, de eu passar, não tá passando no furo certo e fura outro lugar do fólio, né? Então você fica ou aumentando o furo ou você cria um furo que não é do lugar certo, e tem que ter cuidado porque eles têm que seguir a mesma medida, né? O caderno você quer que ele fique o mais alinhado possível, pensando em acabamento sempre. Outra coisa super importante também, quando você faz essa costura especificamente, é que se as capas forem diferentes, a capa que você quer que fique na frente, é importante que ela você comece por ela primeiro, assim, de cabeça para baixo. E aí essa aqui vai ser sua, né, a capa de trás. Por quê? Porque essa costura, ela fica fazendo aquela forminha assim, né? Parecendo um trançado. E como a gente vai estar puxando sempre ela nessa direção para cima, de baixo para cima, esse trançado ele vai ficar todo para cá. Então a ideia é que depois no final, eu vou mostrar depois, colocar a imagem final para vocês, ela fique toda assim alinhada com a capa, né? Mas assim, se você não se importar em ficar com essa trança para cima, ok, tanto faz.
Mas esse caso aqui não vai ser, porque essas capas são praticamente iguais. Não tenho preferência de qualquer capa ou qual vai ser a capa, né, a capa da frente ou a capa de trás. Então, não tem muita diferença. Eu vou começar aqui. E eu gosto sempre também, eu tirei essa aqui é a capa de trás, né? Coloquei ela lá pra trás. E a gente vai começar aqui com o primeiro folho. Eu gosto de colocar todos esses lá em cima também. Aqui da capa de trás, né? E aí toda vez que eu precisar de um novo, eu só vou puxando e colocando assim. É questão, eu acho que de praticidade espacial mesmo. Mas isso tanto faz, cada um vai ter o seu modo de operar, assim, né? Na hora de costurar. Eu passei toda a linha na agulha, né? Outra coisa também importante, por conta dessa cera, que eu falei que ela gosta de enganchar em tudo, é muito comum também que ela dê nó entre ela mesma na linha. Algumas vezes pode ter uma catástrofe mesmo e não tem muito o que fazer, tem que cortar a linha, ó. Tipo aqui, já deu quase, tá querendo dar um nó, ó. Ainda bem que eu vi isso aqui. Mas tem como você desfazer também, né? Você pode, às vezes, dar tempo de tirar tudo. E, enfim, a gente vai começar. A costura copta, ela sempre vai ser... A costura copta sempre vai ser de dentro pra fora, que a gente vai começar ela, né? Então, aqui eu tô no meu primeiro furo. E vou passar toda essa linha segurando aqui. Eu acho mais fácil, né? Segurar aqui por dentro pra te dar suporte. Você vai puxar toda essa linha. Aqui. Chegou até esse final, deixa essa sobra de linha aqui, porque eu acho que fica mais fácil pra dar o nó. E lembra que como a gente deixou esse choro de linha, não tem problema se sobrar. Não, esse pedaço de linha não vai fazer falta no final. Então, pra você dar o nó é mais fácil. E aqui a gente vai passar no primeiro furo da capa também. Tô passando aqui. Puxa, 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 tudo essa linha. E aí, como eu falei, né, normalmente essa costura ela pode ficar assim, só com uma passada de linha. Mas eu gosto de passar ela mais uma vez aqui. Acho que fica mais bonito, acho que a costura assim fica mais segura quando você passa ela 2 vezes. Aí você puxa tudo, tudo, tudo de novo. E ela vai ficar assim, ó, no final, tá vendo que duas, eu acho bonitinho, acho que fica charmosinho. Aí eu voltei esse meu folho aqui pra cima e vou puxar esse caderno, né, alinhado. Aqui com a capa. Essa linha tá aqui, se isso ficar frouxo de qualquer forma, essa linha, não tem problema, né, você pode ir ajustando, como a gente não deu nó nenhum ainda, é só puxando, fazendo ajuste. Aí, tá minha agulha aqui de volta, né, porque eu acabei aqui fora. E aí, eu vou passar ela de volta nesse primeiro furo. Aí, eu vou puxar tudo, tudo. Toda ela aqui. Aqui, se você já quiser dar o nó dentro desse caderno, você pode. Mas se você não se sentir muito seguro, você pode dar esse nó aqui no final também, pra ir ajustando o caderno. Na minha própria, né, desatenção aqui, ó, eu acabei passando a linha dentro de outra linha. Você pode puxar ou cortar isso aqui, não tem problema. Acontece bastante também. Aí, eu vou dar um nó já. Aqui. E esse primeiro folho, a gente vai passando ele normal. Não tem, por enquanto, não tem nenhum segredo, né? Além daquela dupla passagem de linha pela capa. Então, passei pelo segundo furo. Ó, está querendo. Puxa tudo. Tá aqui o segundo furo. Passar.
Puxei, puxei. Vou passar de novo. E essa passada você só lembra que você vai fazer na capa, né? Você não vai ter necessidade de fazer isso nos outros folhos. É só porque esse primeiro folho, ele já fica preso diretão na capa. E os outros folhos, eles vão ficar presos, mais seguros, com a firmeza dos outros folhos, né? Por isso que eu senti, assim, que fazendo muito essa encadernação, essa passada dupla dessa linha, dá mais segurança, sabe? Aí aqui, ó, eu sempre gosto de, primeiro aqui, segurar esse folho. E outra coisa também que eu acho que fica mais bonita pra essa costura é você sempre estar certificando de puxar esse folho pra beirada aqui da capa, né? Porque se a gente não puxar, esse folho ele vai começar muito lá pra frente, né, da capa. Isso é bem comum em costura copta, que eu já vi. Então, né, um jeito de prevenir isso é sempre puxar esse primeiro folho aqui bem rente a essa capa, né? É normal, ele vai, por conta das linhas e dos movimentos, ele volta um pouco. Mas você pode puxar tudo, né, pacientemente lá do começo. Ó, passei minha linha de volta aqui na segunda vez, né, no furo. E aí eu vou passar pelo furo de volta. Passei aqui. Puxa, puxa tudo. Aí você vai continuar fazendo isso até esse último folho. Se editar isso vai ser um cu. Agora, um século, né? Pra você ficar escutando a mesma coisa várias vezes. Você volta pra você gostar certinho. Sim, tem que ficar reassistindo, reassistindo. Faz coisa, corta coisa, acelera. Não. Chatice. Admiro muito quem trabalha com isso. Deve ser muito chato, velho, ficar. Sim, mas eu acho que depois que você já faz isso... Você otimiza o trabalho. Vezes, você já pega o jeito. Fica rapidinho. Sim. Deixa eu prender essa porra dessa cadeira. Que ela tem essas rodas. E tem um gancho da roda. Sempre, toda vez prende nesses ganchos aí, né? Aí sempre fica sujo aí. Eu posso estar com o quarto limpinho, sempre limpo tudo. Essa porra dessa roda. Sempre prende. Acho que na real é de boas pra usar, só que você tem que certificar de dar uns 2 segundos, sabe? Pra começar, pra não ter corte, assim, de fala, né? Pra ter aquele delay. Isso aí. Aí aqui, ó, eu fiz 6 furos na capa e eu já cheguei aqui no 4º furo e eu tô mais pro final. A minha costura, óbvio que eu também tenho mais experiência nessa costura, né, porque não é o primeiro caderno que eu tô fazendo, mas que nem eu ensinei no começo de sempre estar segurando esse folho, e segurando ele tá sempre rente, ele já vai ficar justo, né, eu gosto sempre de puxar nessa linha agora. E você pode fazer isso depois no final, não, desse primeiro folho, não tem o menor problema. Mas como eu já faço, né, há um tempo, eu já acostumei. E aí eu sempre vou puxando aqui, nesse final. E por isso, e por eu estar ajustando ele vai ficando mais justo, né? Então esse folho ele vai ficar mais difícil de se manipular, se você fizer desse jeito aqui. Aqui, ó, que nem eu falei, já dei um nó, que eu falei que é bem comum com essa linha, por conta dessa cera. Tirei de boa, sem problema. É só tentar não se desesperar. Puxei tudo. E aí eu quis mostrar porque no segundo folho, quando eu fui passar a costura, era mais fácil puxar esse folho lá pra frente, né? Aqui eu não vou ter esse espaço, porque já tá muito justo. Aí o que eu vou fazer é... Deixa eu
Vou passar aqui no 5º furo. Outro não. Aqui. Ó, puxei, pronto. Eu gosto de vir ele aqui, por baixo. Passar essa linha aqui por baixo. E vir por aqui, né? Sair dessa posição que eu tava. Isso tudo pra não forçar o folho e os furos do caderno. E por que isso? Porque papel é fibra. E toda vez que a gente vai estar passando essa linha por esse furo aqui que a gente fez, ela vai estar enlarguecendo, né? Então, se a gente ficar forçando muito essa folha, essa linha pode ficar sambando. É muito difícil, porque essa linha já é revestida por cera. Então, ela por si só já dá essa segurança de ficar um pouco mais estável no papel. Mas, assim, para precaver, por questão, pensando, assim, em acabamento e preservação do próprio material, é sempre bom ter esse cuidado. Ó, aqui foi até bom que eu mostrei. Deixa eu melhorar aqui. Tá vendo que essa linha tá frouxa aqui? Eu prefiro não usar a agulha e usar o agulhão furador, por conta da falta de ponta dele muito fina, né? Pra não ter risco de você cortar o tecido ou a folha. Aí essa linha aqui, ela ficou um pouco mais frouxa. E como a gente já passou ela, é só puxar ela aqui, ó. Essa sobra que tá. Ó, tá vendo como já puxou? Aí eu puxei aqui, pronto. Já saiu aquela sobra que tava aqui também. Aí eu vou passar agora nesse 5º furo, mais uma vez, né, pra aquelas 2 voltinhas que eu gosto de dar nessa costura. Passando aqui. E agora já pro nosso... Opa! Eu não voltei. Empurra ela pra lá, pra ela ficar alinhadinha. Volta por dentro do furo. E vamos sair no último furo. E agora que é o momento assim, importante, né? Depois a gente alinhar. Vou dar aqui a passada. Vou passar de novo. Aí, antes da gente fazer qualquer coisa aqui, seguir, a gente vai certificar que esse folho tá justo. Porque qual que é o problema, assim, que eu já percebi nos tutoriais de costura copta? A costura, ela fica frouxa, né? Sambando, assim. E pra isso ser evitado, primeiro, né? Ela tem que ficar, do que eu já percebi, o mais rente possível a essa capa. Ajuda, né, na firmeza das folhas, tá alinhado com essa capa, porque essa capa, por ter esse material duro, né, enrijece todo o resto do corpo. Tá a gente certificando de segurar e a costura tá bem justa, isso faz muita diferença. E depois da gente puxar tudo, ó, aqui ainda tem uns espaços mais frouxinhos, ó, tá vendo? É só a gente passar aqui com calma e puxando aos poucos, ó. Vindo aqui, puxando. Tem mistério. Só você fazendo o caminho, né, que a linha fez, repetindo ele. Isso aqui é muito importante, porque é isso que vai certificar que o caderno vai estar o tempo inteiro firme e bem preso. Puxamos aqui. Olha o tanto de linha já que tava frouxa, né? Se a gente não puxar isso aqui, isso que deixa o caderno todo solto. Ele
não se prende em nada, né? Não fica firme em nada. E é muita linha que sobra. Ai, aqui essa linha torceu, ó, por isso que eu tô com dificuldade. Fora. Foi. Aqui. E aí eu puxei esse folho pra alinhar. E aqui minha agulha. Vou voltar com essa linha aqui dentro do último furo, né, do primeiro folho de novo. E é o primeiro pulo, aqui, ó. É o jeito gambiarra que eu gosto de fazer a cópia. Logo aqui nesse primeiro folho, e só nele e no último folho, você vai dar um nó aqui dentro. Porque como eu já mencionei, essa costura toda fica firme e se prende nesse primeiro e no último folho. Então, eles têm que estar firmes. Então, aqui eu vou dar um nó simples, eu não vou dar... Eu vou dar só um nó, né, no caso. Não vou dar um nó duplo, não acho que é necessário. Porque como o resto da minha encadernação, né, já tá bem justa, bem rente, eu não acho que é preciso. Vou voltar aqui. Tô puxando tudo prontinho. Aqui. E aí, com a minha dobradeira, eu vou pegar e alinhar todo esse folho. Pode amassar sem dó. Se você quiser deixar ele sem passar aqui por cima, pode também. Eu só acho que ele no final, né, fica mais fechadinho, assim, bonitinho. E como você vai ficar fazendo o movimento, né, com o caderno de abre e fecha, e essa costura permite, né, a abertura de 360 graus, você tem um outro jeito de preservar um pouco mais, né, a estrutura e as folhas. Aí aqui, né, que é onde essa costura se marca, que a gente já vai começar a primeira trançada dela, assim, né, se é que se pode dizer. A gente pega essa agulha curva, ó, aqui na capa. Ficaram todas essas linhas duplas que eu fiz, né? E aqui por baixo dela, embaixo do folho, eu tô passando. Não tô pegando no tecido aqui, nada, só dentro da linha. Tô passando essa agulha dentro dessas linhas, né, todinho. Pode puxar tudo. Aqui, ó, tudo. A gente vai ter esse nosso primeiro trançadinho aqui. Eu gosto, assim, você não precisa fazer nada, a não ser continuar e colocar o próximo folho que você quiser. E segue a costura normal. Mas eu particularmente gosto de dar um nó aqui. Acho que deixa ela ainda mais firme. Porque se você fez a costura cópita, você sabe que ela é uma costura que não é tão firme quanto as outras, né? Aí eu puxo, ó, o nó fica pequenininho, ó, a cera é comum, tá? Isso aqui isso aqui é a própria cera da linha, ó. Você vai puxando ela por ela mesma, vai sobrando, aí eu tiro aqui com o meu agulhão, furador, o excesso dela, tranquilo, tiro fora. E ó, como é que fica super de boas colocar esse nó na ponta. Acho que fica bonito também. Uma coisa que você pode fazer, se você quiser igualar, né, fazer bem simétrico, é colocar esse nó no fim de todas essas costuras, né? Você pode já, dessa primeira passada, já faz um nó, volta e por aí vai. É possível também. Aí aqui eu peguei, deixei meu outro folha ali. E aí vou começar. Como eu coloquei essa folha aqui depois, ela não ficou tão alinhada com os outros folhos. Mas eu tô aqui indo por fora. Vou vir com essa agulha aqui por dentro. Puxar tudo. Aqui nesse segundo folho, eu não preciso fazer nada, não precisa dar nenhum nó aqui dentro, porque ao final dela, né, depois a gente passar por todos esses furos, a gente vai fazer aquele puxão de novo, né, puxar toda a linha, todo o folho pra ela ficar bem justinha, então não tem necessidade.
Aí, vou passar pelo segundo furo. Aqui, ó. Passei, né, por dentro aqui desse segundo furo. Tô puxando aqui. Aí, lembra sempre de deixar bem alinhado com outro folho, pra eles ficarem todos no mesmo nível. Aí, puxei aqui. E aí, de novo, eu vou passar por aquela linha lá da capa, né? Aquelas duas linhas aqui. Aí, assim que eu faço esse movimento, né, da cópita, essa trancinha dela. É isso. Passei aqui, ó, por ela, vou voltar no meu furo. Se você quiser se adiantar, assim que você passar essa agulha de volta, você já pode enfiar a agulha no próximo furo, né? Você já vai puxar ela, dá no mesmo. E aí, aqui, ó, a gente tem, né, nosso padrão da cópita. E aí, lembra que eu falei lá no começo que, né, eu acho questão de gosto, fica mais bonito nessa direção. Então, sempre a capa, né, que você quer principal desse lado pra baixo. Você sempre vai começar com ela. E aí, você vai seguindo, tranquilo, até o penúltimo folho. E aí, eu vou fazer tudo, vou pular aqui tudo. Quando estiver pronto, eu volto pra gente fazer junto o último folho. Ah, uma coisa assim que eu lembrei. Tem muito tempo que eu não fazia essa costura, mas aqui eu ainda tô no meu segundo folho. E eu quis voltar pra, se você for fazer, né? Chegou no último furo aqui, eu vou dar um nozinho sim no final. Eu acho que dá uma firmeza pra essa linha não sair futuramente do lugar. Porque essa linha vai envelhecendo, né? A cera vai envelhecendo. E, não sei, sinto que isso pode ser ficção, mas me dá mais uma segurança. Aí eu já tô aqui, eu vou passar pro terceiro folho. E é isso. Me equivoquei antes. Você pode sim já costurar o último folho. Agora o lance é a capa. E aqui, ó. Tô com a minha agulha. Ai, ficou essa sujeira aqui. Equivoquei anteriormente. Você pode sim costurar o último folho, não tem problema. O lance mesmo é só com a capa, com o folho. O que acontece? A gente vai costurar essa capa no folho. Então, aqui, beleza, né? Eu fiz a costura do último. Passei toda essa linha aqui dentro, né, do folho. Mas eu vou passar ela de novo, porque essa capa, ela precisa ser feita. Você pode fazer que nem no começo, já fazer o folho prendendo nessa capa diretão. Mas eu acho que, assim, pra quem tá começando, é uma forma que é mais fácil, sabe? Dá mais segurança, porque aqui o caderno já tá totalmente preso. Ó, ele não tá se mexendo, né? Ele tá bem justinho. Que nem eu falei, a costura, ela tá aqui toda pra baixo, trançada. E que eu acho que ele fica mais seguro pra quem tá começando. Se você já tem mais prática, você pode costurar esse último folho direto na capa de trás. Então, essa linha aqui, ela tá aqui por fora. Vou passar ela 2 vezes. Lá. Aqui não vai ter muito segredo, essa parte aqui. Porque a gente vai voltar sempre, ó. A gente vai estar sempre aqui passando. Alinhou. A gente vai aqui pegar o furinho que eu tô vendo daqui do meu ângulo. Facilita aqui também eu abrir esse folho. Aqui, ó. Passar aqui. Peguei essa agulha aqui. Puxei. Passei pra esse segundo furo. Não tem segredo, é repetir todo aquele processo. O caderno já tá pronto, né? O lance aqui desse método gambiarra é no comecinho a gente dá aquele nó. Aquele nó, firmando, fica totalmente caderno firme e seguro. Aqui, a gente deixando esse último folho já costurado também, ele permite que esse caderno fique mais firme ainda, né? Na costura. Então, aqui, ó, sempre por dentro.
Eles não ter um risco, ó. Passei aqui pelo furo da capa 2 vezes. Ah, e aqui também, ó, outra coisa importante. Tô passando aqui. Um outro jeito de certificar que vai ficar bem firmezinho é dar um nó. Aqui também por fora. Ó, peraí, puxei aqui. Vou passar a agulha aqui pro nó. Prontinho. Aí agora eu posso voltar com ela e essa capa tá presa em alguma coisa, né? Eu vou abrir aqui no caderno pra facilitar. Ó, eu vou procurar o furo. Tô vendo ele aqui. Passei. Sempre puxando bem firme, porque como a gente já tá dando nó, não tem como, eu, né, pelo menos, não tem como ajustar depois no final, né, o nó não permite isso. Aqui, volto aqui dentro do furo. Tive que fazer um remendo, porque minha linha faltou. Aí eu fiz aqui o remendinho, que vocês vão ter que vão ver lá dentro, né? Tô passando aqui já no penúltimo furo do caderno. Fiz um remendinho aqui, que vai dar pra ver. Mas não tem problema, como eu falei, não tem problema. É por questão de acabamento, né? Você usar um olhinho, ter que remendar e menos trabalho também. Esse aqui não é o último.
Dei aqui, ó, meu último nó. Vou voltar aqui pra dentro do folho. E vou dar o nó aqui, assim. Aqui vou dar um duplo, só por precaução, mas não precisa também. Aí eu gosto de, como está muito excesso, normalmente eu gosto de passar ela aqui por dentro e cortar. Eu só vou cortar curtinho, porque já tá com esse remendo aqui. Senão vai ficar muita linha. Vamos cortar o lado do primeiro folho também. Aqui, ó. Que eu falei, eu gosto de passar ela aqui assim por dentro. Assim. E aí eu corto aqui. Tá pronto, nosso caderno. Costura Copta. Temos aqui o caderno que não tá mexendo, totalmente firme. E o mais legal da costura Copta, né? Você pode abrir seu caderno em 360 graus, se você quiser. É isso. Aí um grande diferencial, né, que essa costura permite, e por conta da lombada aberta também, é que essa costura ela pode ser aberta em 360 graus, né? Porque a maioria das lombadas fechadas só permite você abrir até assim, né? Essa que você ainda consegue aqui, 180, totalmente reto. É perfeito, porque você pode, né, desenhar aqui uma coisa completa sem ter esse problema aqui da dobradura. E você ainda dobra 360 aqui, ó. Capa do nosso caderno, né? Capa com capa. Esse é o menor problema. Sem perigo de estragar a costura, estragar as folhas. Ela tá totalmente firme.